pastor. Boa noite, igreja. Todo mundo bem? Glória a Deus por isso. Vamos orar um pouquinho? Vamos orar? Deus, nessa noite, Pai, eu te peço, não por mim, não só por mim, mas por todos que aqui estão, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, ande por meio deste povo. Pai, essas cadeiras que estão vazias, eu declaro hoje, na autoridade do nome de Jesus, pessoas chegando e entrando por estas portas, com sede da tua palavra, te buscando, Senhor, em espírito e em verdade. Pai amado, eu declaro hoje, nessa noite, não abrimos mão, Senhor, não abrimos mão, Senhor, de almas que estão aí, perdidas aí fora, Pai. Precisamos buscar essas pessoas, porque assim diz o Senhor. Precisamos ir até os confins da terra, buscar essas almas que estão aí no mundo, precisando da palavra, precisando ouvir que o Senhor é bom, precisando ouvir que Deus é bom em todo o tempo todo. E essas pessoas não sabem disso. Elas pensam que Deus é Deus autoritário e não é. Deus é maravilhoso. Deus é gentil. Deus é educado. Deus é maravilhoso. Deus não invade. Mas, com a nossa palavra, que o Senhor colocar na nossa boca, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos abrir a nossa boca e pregar a palavra do Senhor. A palavra, o evangelho puro e simples. Porque quem vai fazer é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Não adianta acharmos que vamos pregar a palavra e a pessoa vai estar aqui amanhã se rendendo ao Senhor. Muitas vezes não é assim. Digo por experiência própria. Eu posso dar testemunho de mim, porque eu venho ganhando a minha família aos poucos. Eu venho ganhando o meu marido aos poucos. Hoje ele fala, vigia no que está falando. Ele não falava isso. Olha o que nós lemos hoje. Escuta o que lemos hoje em Provérbio. Ele sabe. Ele sabe. Quando eu falei, o pastor me chamou para pregar a palavra, minha perna chega e fez assim, né? Então eu não caí porque eu estava sentada, mas enfim. Ele falou assim, você vai? Eu falei, meu filho, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não é? Deus mandou o pastor falar para mim, eu vou fazer. Né? Estou aqui para isso. Então, eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Sou grata pela liderança desse lugar. Sou grata pelos meus líderes. Pastor Alexandre, Isva, Gláucia, a Dinan ali, né? Que é ele e o pastor que pega no meu pé, mas tudo bem, eu gosto de vocês. Olha, Deus me deu uma palavra assim que eu até tentei mudar, sabe? Mas quando Deus fala, a gente tem que falar mesmo. Eu falei, Senhor, mas me dá assim uma mansidão para eu falar, né? Porque às vezes a gente vai falar, as pessoas ficam se magoando com mimimi, que não sei o quê. Mas é Deus que está falando, gente, não é eu, não. De mim ninguém tem nada. Só tem dele. Eu só vou começar aqui um pedacinho. Quando Jesus disse, quem tem ouvido, ouça. Eu ainda não vou, eu vou dar o versículo. Ele quis dizer que, assim aqueles que têm a capacidade espiritual de perceber, que reflitam e saiam sobre a palavra e apliquem a lição à sua própria vida. O que vocês estão pregando, vocês estão vivendo? Não me falem nada, é cada um com Deus. Vocês vivem o que vocês pregam? É difícil, né? Porque aqui na palavra do Senhor, ele fala muitas vezes que, às vezes, tem os falsos pregadores que não vivem o que pregam. Pregam,
mas não vive. É uma pena. E essa palavra esse versículo que ele me deu, quem tem ouvido, ouça. É uma exortação. E nós vamos lá para... Deixa eu olhar aqui, pastor. Ups, aqui, que eu já deixei bem marcadinho para não ter problema. Aqui. Mateus 11, do 2 em diante. Eu vou pular umas fases, porque senão vai ficar muito longo. Amém? João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhes perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Vamos lá para o 23. 23? Cadê, meu Deus? Vamos aqui para o 11. E digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvido, ouça. Quando o Senhor me deu esse versículo, que eu coloquei do 2 em diante, porque eu ia ler todo, mas é muito grande e nós temos várias passagens. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, quem tem ouvido, ouça, né? Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Meu Deus, quem tem ouvido, ouça. E fiquei, olha, gente, eu fiquei de ontem, de 5 horas da tarde até meia-noite, tentando entender esse quem tem ouvido, ouça. Mas, enfim. E o que Deus me deu foi que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que a palavra do Senhor, que Ele tem dito aqui, que tem sido ministrado por vários ministros, né? Você tem ouvido de verdade? Ou você simplesmente entrou aqui e saiu aqui? Você tem ouvido diligentemente a palavra do Senhor? Tem ouvido mesmo o que tem sido pregado aqui em cima desse púlpito, de verdade? Você tem guardado no seu coração o que Deus tem falado aqui em cima? Porque o que Deus tem falado aqui é muito sério. O que Deus tem falado aqui é muito forte. Te digo porque o que Deus falou aqui através do Mateus, através do pastor, através da Patrícia, nesses últimos dias, tem entrado no meu coração com tanta força, que Deus me levantou assim, ó, porque eu já não aguentava mais. E Deus me levantou através das palavras que eles pregaram aqui, porque entrou no meu coração muito forte. Então, ouça, por isso que Jesus fala, quem tem ouvido, ouça. Ouça a palavra do Senhor, guarde-a no seu coração, porque quando você precisar, ela vai estar lá. Seja diligente para ouvir o pregador. Seja diligente. Ouça a palavra do Senhor. Ouve com vontade, guarda. Procura viver aquela palavra. É fácil? Não. Não é fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo estava aqui, né? Mas não é fácil. Mas Deus disse que não ia ser fácil, mas que ia valer a pena.
Então, vamos ser diligentes para guardar a palavra. Porque, olha, o que tem sido pregado nesse púlpito tem salvado vidas. Tem salvado muitas vidas. Porque o que eu ouço aqui, eu prego lá fora. O que eu ouço aqui, eu prego lá fora. Eu falo para o pastor que eu tenho um pouco de receio de pregar aqui, mas eu prego em outras igrejas. Mas é o que eu ouço aqui é que me sustenta, que me põe de pé para eu sair e avisar outras pessoas do mesmo evangelho, puro e simples, para eles não serem enganados. Então, o que eu aprendo aqui, eu passo lá fora. Só não saio da minha igreja para ir para outra. Se eu tenho culto na minha igreja, eu fico na minha igreja. Mas se eu sou convidada para ir pregar em outra igreja e não tem culto aqui, eu vou. Porque eu sei que Deus, quando eu falei, Senhor, eis-me aqui, era para eu pregar a outras pessoas. Não era para eu guardar para mim. Glória a Deus. Então, vamos lá para Mateus de novo. 13. Do 8 ao 9. Oh, Deus bom. Aleluias. Amém. Eu falo amém, mas nem eu não achei o versículo. Não, é porque eu sou ruim de achar o versículo mesmo. Amém, gente? Outra ainda caiu em boa terra. Por exemplo, vamos aqui do 7. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outras caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 70 e 30 por 1. Aquele que tem ouvido, ouça. Então, a palavra que cai no coração, ela tem que render fruto. Se ela caiu no seu coração e tem boa terra no seu coração, ela tem que render fruto. Qual é o fruto? São pessoas, são almas, são pessoas querendo ser salvas, são pessoas que estão aí precisando de uma palavra, precisando ouvir que Deus é bom, precisando ouvir que Jesus morreu em nosso lugar, precisando ouvir que Deus deu seu único filho por nós, derramou seu sangue precioso. É porque nós somos bonitos? Não. Foi imerecido, porque Deus nos amou primeiro. Ele deu o filho dele porque ele nos amou primeiro. Não é por merecimento nosso, não. É pela graça de Deus. Por isso que ele deu o filho dele, para morrer em nosso lugar, derramar seu sangue precioso por nós. Então, ouçam a palavra do Senhor e guarde. E saia a distribuir como se distribui pão ao faminto. Saia a distribuir a palavra do Senhor como se distribui água a quem tem sede. Como se você estivesse no deserto. Porque tem muita gente aí com fome, mas é fome de Deus. É sede de Deus. Não é sede de água, não é fome de pão. Porque Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Então, nós temos que sair distribuindo a palavra de Deus como se estivesse distribuindo pão. Como a junta ali, cesta básica, para sustentar famílias, temos que fazer a mesma coisa com a palavra de Deus. Vamos distribuir a palavra de Deus como se distribui pão, como se distribui água. No meio das multidões, no meio das ruas. E eu creio, e eu tenho fé para isso, para ver essa igreja transbordar. Essa igreja vai transbordar. Não vamos demorar muito tempo neste lugar. Não vamos demorar.
Antes de eu sair de casa, eu orei e falei, Senhor, que seja 5, que seja 2, mas eu vou pregar a tua palavra, do jeito que o Senhor mandou. Sabe? E nós temos que ter essa força, temos que ter essa vontade, essa coragem. Exortação é conselho. É conselho, sabia? Exortação é conselho. É Deus te aconselhando a você ser corajoso, a você sair, a você abrir tua boca, a você falar. Falar de Deus para as pessoas. O pastor outro dia pregou aqui, falando que sobre... vem uma conversa aqui, outra conversa ali, não sei o quê, não sei o quê. Olha, em vez da gente ficar falando, vem conversinha daqui, conversinha daqui, vamos pregar a palavra de Deus. Porque aí você pode espalhar ela, porque não é fuxico. A palavra de Deus é boa, porque não é fuxico. A palavra de Deus é maravilhosa, porque ela não é fofoca. Ela é a verdade. Ela é a verdade. O que está aqui é a verdade. Vamos procurar fazer a vontade de Deus direitinho, como está aqui, ó. Não é do nosso jeito, não, é do jeito dele. Porque ai de nós, se não fosse o Senhor. Ai de nós, se não fosse Ele. Então, precisamos fazer a vontade do Pai, como Ele quer que seja feita. Não como nós desejamos, né? Olha, e digo, não são apenas os ensinos de Jesus durante o seu ministério terreno que trazem essas advertências acerca de ouvir a palavra de Deus atentamente e genuinamente. Nós temos que ouvir atentamente, genuinamente e guardar. Porque quando fala assim, Deus está olhando, procurando verdadeiros adoradores. É verdadeiros, de verdade. Aquele que está com o coração queimando. Aquele que está sentindo o ardor do Senhor no peito. Que tem vontade de correr e de pular. Que tem vontade de rolar no chão e não se conter dentro de si. É como eu estou me sentindo hoje. Ontem, quando eu li Apocalipse, eu chorei. Eu chorei, conversei com uma amiga minha. Ela falou, chora mesmo. Porque é minha amiga de igreja, andamos muito tempo juntas. Ela chora mesmo. Chora porque é bom. Eu falei, não é de mim, é do Espírito. Então, vamos lá para Apocalipse? Marcos, quer dizer, Marcos 4, 21. Aqui, gente, do Marcos 20. Amém? A partir do 20. Amém? Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 70 e até 100 por um. E ele lhes disse, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça. Porque ninguém vai botar uma lâmpada embaixo da cama. Ele tem que clarear. E tudo que tiver oculto, ele vai ser esclarecido. Nós não podemos ter reservas com Deus. Nós não podemos ter um quarto guardado, reservado dentro de nós, para falar para o Senhor, o Senhor não pode vir aqui. O Senhor pode ir em todos os lugares. E se nós temos o nosso coração aberto para Deus, tanta coisa é transformada, tanta coisa é mudada. Eu estava passando por um problema seríssimo,
que por esse problema eu acho que eu perdi até uns 5 quilos, uns 10 quilos. Minhas roupas estão tudo caindo, mas enfim, serviu para alguma coisa, né? Então, mas quando eu ouvi a pregação do Mateus, a pregação do pastor no domingo e a pregação da Patrícia, gente, eu me libertei assim, eu me entreguei para o Senhor, eu falei, Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. Vai ser no teu tempo e na sua hora. Depois da pregação da Patrícia, no outro dia eu recebi a notícia. Oh, glória a Deus, mas eu pulei, eu falei, Deus, o Senhor sabe o que o Senhor faz. Muitas vezes nós somos bobos de estar preocupado com circunstância, preocupado que tem coisa para pagar? Tenho. E daí? Eu tenho. Nós vamos me prender por causa disso? Não quer dizer que eu não vá pagar, mas no tempo certo o Senhor vai me abençoar e eu vou pagar. Então, eu fiquei tão aliviada com isso, que parece que eu tirei um peso do mundo das minhas costas. E eu sou grata a Deus e sou grata ao Senhor por ter usado pessoas para pregar a palavra. Agora você imagina quem não está na presença de Deus, que está precisando, que está quase gritando por socorro. Porque às vezes a pessoa ri para você e fala assim, eu estou bem, mas aqui dentro só quem sabe é Ele e Deus. Mas ninguém sabe. Estar bem é muito fácil falar. Eu quero saber se está bem mesmo, né? Então a gente precisa, nós precisamos ter mais diligência, sermos mais obedientes. Porque é muito fácil ouvir a palavra boa aqui e ir embora para casa dormir. E no outro dia a gente faz o quê? No outro dia a gente tem que sair disseminando a palavra de Deus, plantando. Deus não me tirou de Brasília para ganhar uma lá na Bahia? E hoje ela é o quê? Ela é auxiliar de um pastor do Verbo da Vida. Minha amicíssima. Minha filha na fé, e ele também, porque ele foi eu que ganhei para Jesus. Então, é assim, temos que falar, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa exortação está presente no final de cada uma das cartas, direcionada às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, vamos lá para Apocalipse. Eu gosto de Apocalipse. Apocalipse 2. A gente vai para o versículo 7. Aí depois eu falo o outro que a gente vai, porque nós vamos pulando, né? Versículo 7. Aqui. Amém? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vamos para o 7. Para o mesmo capítulo 7. Não, fomos no 7, né? Vamos para o 11. Eu estou viajando, gente. Estou um pouquinho nervosa aqui. Para o 11. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Oh, aleluias. Glória a Deus. Oh, Deus bom. Vamos para o 17, no mesmo capítulo 17. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Nela é escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aleluias, glória a Deus. E vamos para o 29. Aquele que tem... Vamos, do 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Oh, aleluias. Tudo isso está escrito nessa parte de Apocalipse. Eu peguei um trechinho aqui, ó. Embora a igreja... Gente, eu nunca consigo acertar se é Efésios ou é Éfesos, não sei. Efésios, né? Embora a igreja de Efésios tenha demonstrado excelência em resistir aos falsos ensinos e perseverar em meio à adversidade, ela se concentrou demais em combater o erro e acabou falhando em um aspecto, o amor. Quer dizer, ela focou muito nos erros e esqueceu do amor. Então, antes de apontar para uma pessoa, vamos nos olhar no espelho para ver se nós estamos compatíveis. Porque nós não devemos apontar para ninguém. Uma vez uma amiga minha falou, quando a gente aponta os erros de uma pessoa, a gente tem que olhar o nosso para ver se nós estamos certos. Porque se aponta para um, mas tem 3 apontando para você. Né? E eu fico assim... como é que eu vou falar para vocês? Oh, Senhor. Nas três primeiras ocorrências, essa frase precede a uma promessa. Quem tem ouvido, ouça. Ela precede uma promessa. Né? Quem tem ouvido, ouça. Já nas 4 últimas ocorrências, essa frase sucede uma promessa. No livro de Apocalipse, a exortação, quem tem ouvido, ouça, é acompanhada por uma segunda parte, o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando a gente está ministrando, nós não estamos ministrando com a nossa palavra, é o Espírito, não somos nós. Nós só fazemos o que o Espírito manda e o que Deus manda. Hoje eu ia sair de carro, depois do almoço. Quando eu já estava quase saindo, eu cheguei a sair. Quando eu cheguei no meio do caminho, o Espírito falou dentro de mim, volta, volta, volta. Eu fiz o retorno e voltei. Ele desce direto, desci direto. Eu falei, eu vou lá no monte. E eu com a Bíblia, um monte de coisa para ler, falei, vou lá no monte. Mas não era para o monte que eu ia. Deus falou, volta. Eu voltei. Tinha uma senhora com uma bengalinha daquelas de tripé, andando. Tinha um suorzinho, estava derramando a bichinha. Aí eu parei. Eu falei, para onde você vai, minha amada? Ela falou assim, eu vou ali para A1. Eu falei, entra aqui que eu vou te levar. Coloquei ela dentro do carro, levei ela, deixei ela na A1. Deus me usou só para levar essa senhora até A1. Na Candangolândia. Então, o Espírito fala? Fala. Mas muitas vezes a gente ignora. E deixa a carne, ó, tomar conta. Mas eu já estou colocando ela no cantinho dela. Eu estou colocando ela no lugarzinho dela. Porque ela não manda em mim. Porque a partir da hora que eu aceitei Jesus, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, não adianta. Isso significa uma ordem para que o crente ouça atentamente e obedientemente as palavras de Jesus, que fala através do Espírito Santo. Então, nós temos que ser diligente, um ouvinte diligente e obediente. Né? Vamos lá para Apocalipse 3, versículo 6. A partir do 5. 3, 5. Amém? O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Mais uma vez, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a partir da hora que a pessoa está aqui, ela está movida pelo Espírito. E cabe a nós a estar com o coração aberto, a estar com o coração sensível, para ouvir de verdade, para essa palavra cair de verdade no coração. Porque quando ela cai lá, é impossível você não saltar de alegria. É impossível. Te digo por experiência própria, é impossível. Pular, gritar, dançar, eu faço isso muito lá em casa. Mas é lá em casa. O 3:13. Mas eu faço lá em casa, que é para ninguém ver. Só quem vê é Deus. 13. Aqui. Vamos a partir do... Vamos a partir do 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, aleluias! Vamos para o 22. No mesmo 3, 22. 21. Amém? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que eu tenho para falar para vocês é: vamos ouvir, vamos guardar e vamos distribuir. Como distribuímos comida, vamos distribuir comida espiritual. Vamos distribuir uma água espiritual. Porque tem muita gente com sede, tem muita gente com fome da palavra, com fome de conhecer esse Deus, com sede de conhecer esse Deus. Porque ele não sabe o quanto esse Deus é bom. Porque eu digo para vocês que quando eu comecei a ler a Bíblia, sem entendimento, eu vou falar para vocês, e Deus sabe disso, Deus é testemunha, eu achava Deus machista e achava Deus meio tirano, para te falar a verdade. Eu não tinha entendimento da palavra, eu simplesmente fui ler. Então eu não entendia, mas a partir da hora que eu comecei a entender que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus faz todas as coisas, desde que nós só precisamos, gente, obedecer. Obedecer, obediência. Obedecer de verdade. Vamos nos, como é que é, o pastor fala, vamos nos examinar nós mesmos. Será que nós vivemos o que estamos pregando? Será que nós não estamos chegando aqui no púlpito, falando bonito, pregando, e quando chega em casa sai chutando o cachorro, o gato, e vira uma bagunça, e briga com o menino, e briga com o marido, e briga com a mulher? Não, gente, vamos viver o que está aqui. De verdade. De verdade. Porque Deus é bom em todo o tempo todo. Eu não conheço outro. Não existe outro Deus. Ele é vivo. E as promessas dele é verdadeira. Deus, ele vela pela palavra dele. Deus jamais volta atrás na decisão dele. Ele não volta atrás. Deus, ele falou, a água parou. Pronto. Não foi ele que pôs limites no mar? Como é que o mar não invade a terra? Né? Porque Deus, ele é o poderoso. Deus, ele é
tudo de melhor que pode acontecer conosco. Ele é tudo de melhor. Heranda candarambandara suri decanta, exarambandara surianda. Deus, tu é bom, tu é bom, tu é bom, tu é bom, tu é bom. Espírito Santo de Deus, oh Senhor, não encontro outro além de ti. Não existe, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é conselheiro. O Senhor nos dá coragem. O Senhor nos dá estímulo, porque o Senhor diz na tua palavra, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque não poderemos ter bom ânimo se Ele venceu o mundo e nos deu autoridade para que nós pudéssemos vencer também. E Jesus só teve um ministério de 3 anos aqui nesse lugar. Porque Ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Porque o tempo de Jesus aqui foi curto, foi 3 anos de ministério. Então as nossas obras têm que ser maior, porque nós temos mais tempo. Nós precisamos tirar tempo para falar de Deus. Nós precisamos tirar tempo para saciar a sede das pessoas que estão buscando de Deus. Nós precisamos fazer isso. Reixa cantarambandara suri. Deixa eu ir aqui, peraí. Ê Deus. Rerambandara suri canta. Reixarambandara suri. Rê, meu filho, porque eu sei o que tu tens pedido e o que tu tens passado. Só te digo uma coisa. Acalma-te e espera. Porque eu sou o teu pai. Sou eu que faço por ti. Sou eu que acalmo, sou eu que te levanto. Não te preocupas, não precisa ficar preocupado, porque entrarei com providência. Esse assunto já está resolvido. Não te preocupas, porque eu resolvo. Porque tu chegou no teu limite. Tu falou, pai, eu não aguento mais. Já cheguei no meu limite. E o impossível sou eu que faço. Eu faço o impossível na tua vida. Te acalma, somente aguarda, que tu vai ver. Grande vitória entrego nas tuas mãos. Oh, xarambandaraçuri canta. Re, xarambandaraçui. Quebranta esse coração, filho. Quebranta esse coração. Eu sou contigo, jamais te abandonarei. Rei, Deus poderoso, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus de glória, Deus poderoso. Roranda suri canta. Rexarambandara suri. Tá difícil, né, filho? Tá difícil, né? Te preocupas não. Te preocupas não. Fica tranquilo. Eu já estou no meio desse negócio aí faz tempo. Eu tenho escutado as tuas orações, tenho escutado o teu clamor, tenho escutado. Fica calmo, porque o que eu tenho preparado para ti, você vai contar testemunho ali na frente. Te prepara. Rerambandaraçuri canta, e Deus poderoso. Re xarambandaraçuri decanta, rambandaraçai. Oh, xarambandaraçuri canta. Oi! Re xarambandaraçuri. Estou eu unindo juntas. Estou eu unindo tendões, musculatura. Você não vai ficar com problema nenhum. Porque sou eu que estou fazendo. E agora estou passando a mão aí. Tu vai sentir o arder, mas tu vai ver que daqui a uns 2, 3 dias, tu estará andando normalzinho, com tudo certinho, porque eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Eu te conheço. Eu te formei. Cada osso, cada músculo, cada tendão, estou unindo agora.
Não pense que o inimigo vai tirar você dali aonde eu te botei. Porque o teu lugar é ali. Aquele lugar é teu. Eu te botei lá, até segunda ordem. Mas te prepara, porque já está curado. Já está curado. Está tudo emendado, certinho, certinho, certinho. Está tudo certinho. Porque estou eu agora passando a minha mão aí. Estou eu agora colocando tudo no lugar. Fica tranquilo. E você não vai ficar sem praticar os seus esportes. Jesus te ama, meu filho, e muito. Te ama e muito. Porque Ele te conhece, Ele sabe o bom fruto que você é. Deus sabe o bom fruto que você é. E você mais do que ninguém, né, meu querido? Deus te conhece. Às vezes você fica angustiado, preocupado com algumas coisas. Preocupa não. Preocupa não, que no tempo certo vai chegar. No tempo certo vai chegar. Não precisa ficar preocupado, sabe? Pensando. Não, o tempo certo vai chegar. Na sua mão. O tempo de Deus não é o nosso, né? Nós somos imediatistas. E Deus não, né? O tempo dele é diferente. E você é jovem. E Ele sabe o que você vem fazendo. Ele te conhece. Ele sabe que você é uma joia rara. Tá bom? Não se preocupa. Deixa Deus fazer. Que o que Ele faz é bem feito e perfeito. Né? Deus. Santo é o Senhor, Pai. Oh, glória. Recha, canta, rambandara, suri, decanta. Rambandara, suri. Eita, que Deus tem visto. Deus tem visto, filha. Tu tens passado um pedaço, mas te digo hoje, passou, é passado. O que vem não vem para ficar, é para passar. É para passar. E já passou. Já passou. Ficou lá atrás. Deus tem te visto. Deus tem te visto. E sabe o que tu tem passado. Mas não te preocupa, porque passou. Acabou. 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 Recebe, amada. Recebe, que tu veio visitar, né? Mas Deus te conhece, mesmo você vindo visitar. Deus sabe quem é você. Deus te conhece. Muito bem. Nós te conhecemos por fora, mas Deus te conhece por dentro. Ele sabe das tuas dificuldades. Ele sabe que está sendo muito difícil. Que está ficando cada vez mais difícil, né? Mas não te preocupa não que vai melhorar. Deus é Deus. Chegou o teu impossível, é Ele que entra. Porque Deus é Deus do impossível. O que você pode fazer, você tem que fazer. Mas quando chega o seu impossível, quem faz é Deus. Entendeu? E Ele está entrando no teu impossível. Ele está entrando no teu impossível e Ele vai fazer. Creia, porque tu vai receber. Eu vou saber a notícia que tu vai receber. Tá? Não te preocupas. Não esquenta a sua cabeça. Não fica pensando isso, aquilo, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. Não é na força do seu braço. Não é no nosso eu. É na força de Deus. Tá? É na força dele. Não é na minha nem é na sua. Minha amada.
Oh, Deus bom, Deus maravilhoso, Senhor. Oh, Deus poderoso. Oh, Senhor. Tu conhece teu filho, Pai. Tu sabe, Pai, o que vem acontecendo. Só Ele e o Senhor sabe, Pai. Mas eu te juro que eu vou fazer o que você não estou fazendo agora. Sou eu que vou arrumar. Tudo que está fora do lugar sou eu que vou pôr no lugar. Não te preocupas, porque eu sou teu Pai. Eu te vejo todos os dias. E a sua amada sou eu que cuido dela. Fica tranquilo, descansa e aguarda. Ei, xarambandara surida, canta, arambandara sai. Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericórdia.